Lucas capítulo 18, versículos 35 a 43. Lucas capítulo 18. Allen, leva um beijo para aquela criança linda também. Está lindo demais, meu Deus do céu. Lucas 18, 35 a 43. Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. E aconteceu que, chegando Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo, e disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E aquele homem respondeu: Senhor, eu quero ver. Jesus lhe disse: recupere a sua visão, a tua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus. Ó Espírito Santo, fala o nosso coração, abra os olhos cegos, abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Permita-nos, Deus, em nome do Senhor Jesus, permita-nos que a tua palavra agora, Senhor, seja o oásis no meio desse deserto que o século 21 tem sido. Fala conosco. Queremos dizer como o pequeno Samuel: pode falar, porque os teus servos ouvem, por Cristo Jesus. Diga amém. Aleluia. Queridos, alguém disse que há dois níveis de sofrimento no ser humano. Existem os gemidos e existem os gritos. Esse tempo, e principalmente o ano de 2020, foi um ano de muito gemido. Nós não tínhamos praticamente condições de dormir. Pessoas ligavam a madrugada inteira. As nossas lives eram de 11 à meia-noite, depois 4 da manhã. E centenas de pessoas, gente que não dormia. Um pastor amigo meu, uma noite dessa, ele disse: eu estou sem sono, eu vou falar com vocês. 15 mil pessoas. Sabe que é 15 mil pessoas com insônia? Essa é gente que está gemendo, que a gente ouve o gemido, que a gente percebe. Mas tem gente que não está no nível do gemido. Alguém disse, por exemplo, que um filho, quando ele entra nas drogas, isso é como um gemido. Ele está gemendo para os pais, por atenção, por afeto, por disciplina, por correção. E o que é o grito, pastor? É quando ele assalta. O grito é quando ele capota. E muitos pais têm perdido seus filhos por não perceberem o gemido, o tempo do gemido. Perdemos o time na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Uma pessoa entrou no gabinete semana passada. E quando ele entrou e sentou, eu comecei a orar, e ele abriu o olho e disse: onde eu estou? Eu falei: você está na sala do pastor da comunidade Reviver. E ele olhou e disse: pastor Kelso? Falei: é. E ele disse: onde está a pistola?
cadê o meu carro? E ele foi me contar que ele dormiu dentro do carro com uma pistola, pensando em dar um tiro na cabeça. E sabe onde ele acordou? Dentro da nossa igreja, na minha frente. Eu nunca vi isso em 37 anos de pastorado. O homem veio dormindo e ele acorda literalmente diante de mim. Deus de graça e misericórdia trouxe esse homem amarrado, sei lá como, mas ele veio, sentou à mesa, ele de olhos fechados, e quando eu orei, ele abriu os olhos e disse: o que eu estou fazendo aqui? Eu só me lembro que eu estava com uma pistola para dar um tiro na minha cabeça. A Bíblia diz que Jesus vai passando e tem um homem que já cansou de gemer, tem um homem que já não aguenta mais ser soft, que não aguenta mais ser light, agora ele está em desespero. E a Bíblia diz que quando Jesus passa, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. E quanto mais as pessoas diziam: por favor, você está incomodando. Deixa eu dizer a você, se você vê alguém gritando essa noite por socorro, não se sinta incomodado, porque o incômodo que está em você é infinitamente menor do que o incômodo que está na vida dessa pessoa. Nós nos sentimos incomodados pelo incômodo dos outros, mas não sabemos a dimensão, a proporção, não sabemos a gravidade do que as pessoas estão passando. Quem está aqui, diga amém. E a Bíblia diz que Jesus para e diz: tragam esse homem. Alguém foi lá, pegou um de cada lado. Ele era um cego, e provavelmente era um cego de nascença. Textos paralelos falam do cego de nascença. E eles trazem e colocam diante de Jesus. Ora, querido, Jesus sabia o que aquele homem queria. Mas essa expressão e essa pergunta, e deixe-me dizer, eu sou apaixonado por uma frase do canal Futura que diz o seguinte: perguntas movem o mundo. Diga comigo: perguntas movem o mundo. E eu creio nisso. Tudo começa com uma pergunta. Todas as grandes mudanças começam com uma pergunta. Casamento começa com uma pergunta: quer casar comigo? Todas as grandes transformações do mundo começam com uma pergunta. E Jesus então vai perguntar àquele homem: o que você quer que eu te faça? O que Jesus está dizendo? E o que ele está querendo ensinar? Pelo menos duas coisas que eu quero que você anote. Primeiro, Jesus não pergunta o que você fez. Sabe por quê? Porque havia na tradição judaica a concepção, o entendimento de que um cego de nascença era resultado de uma maldição. Jesus não pergunta o que você fez. Jesus não vai interrogar a vida pregressa daquele homem. Jesus não vai perguntar o que você fez que acabou nisso aí. Porque nós, normalmente, mesmo como igreja, adoramos ajudar pessoas que nós primeiro conhecemos os erros. Já viram isso? Alguém chega para nós sofrendo, alguém chega para nós destruído, e nós temos o prazer de dizer: conte o que você fez, fale. Nós temos o prazer de espremer as feridas, de fazer doer. Nós temos o prazer de, como Jó, passar o caco de telha na ferida, porque a gente ajuda. Já viu gente que alguém chega na sua porta destruído, precisando de um prato de comida, e você diz: eu conheço você. Esbanjou, jogou fora, não aproveitou as oportunidades. Família faz muito isso. Família só ajuda a família depois de um sermão, sim ou não? Família só ajuda o outro. Vem cá, senta, meu filho, eu vou te ajudar. Mas deixa eu dizer, lembra que há 10 anos atrás eu te disse,
E aí vem aquele baita sermão. Jesus não pergunta o que você fez. Jesus pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Posso ouvir um amém? Por isso, Jesus cura muitos cegos e leprosos, porque cegos e leprosos eram curas atribuídas ao Messias. Doenças conhecidas pela lei como maldição, só o Messias poderia curar. Então, quando Jesus curava alguém, ele dizia: vá e mostre ao sacerdote. Ele curou muitos cegos dizendo: vá e mostre ao sacerdote. Ele curou muitos leprosos dizendo: vá e mostre ao sacerdote. Por quê? Primeiro, porque os sacerdotes eram as autoridades bíblicas para ratificar, para confirmar o milagre. Mas também os sacerdotes tinham entendimento da lei. E quando Jesus mandava os amaldiçoados, curados ao sacerdote, o que Jesus está dizendo? É um recado: o Messias está no meio de nós. Amém, queridos? O Messias está aqui, o Messias está nas ruas, o Messias está andando. Prestem atenção, observem, ele já está aqui, ele já chegou. Em outro trecho, os discípulos indagam Jesus. Imagine, o cego está lá na nascença: eu quero ser curado, eu quero ver. Jesus pode fazer isso. E os discípulos gastam um bom tempo dizendo: Jesus, me diga uma coisa, como é que é a vida pregressa dele? O que é que ele fez? O que é que ele pecou para ser assim? Ou seus pais pecaram? Alguém fez alguma coisa? E aí Jesus diz assim: nem ele, nem seus pais. Eu acho que Jesus está a dizer assim: nem interessa isso. Porque para Jesus essa noite não interessa o que te trouxe aqui e o que você fez para estar gritando hoje. Porque a pergunta dele é: o que você quer que eu te faça? Eu vou repetir: o que Jesus está interessado essa noite não é saber os erros que você cometeu e que te levaram a uma separação, a uma falência, que te levaram a uma solidão, te levaram a uma depressão. Jesus não quer saber, ele quer apenas ouvir: o que você quer que eu faça por você? Apenas isso. É isso que interessa. Para Jesus não importa o que você fez que lesionou a sua vida, o seu físico, o seu sentimento, os seus relacionamentos. E importa saber o que ele pode fazer por você essa noite. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus não perguntou: Zaqueu, é verdade que você é corrupto? É verdade que você é um funcionário da Receita que mete a mão aí nos tributos? Jesus entrou naquela casa e não perguntou nada. Jesus foi pousar, dormir na casa. Jesus ceou com Zaqueu. Jesus dormiu em algum lugar ali. Sabe por quê? Porque quando o corrupto encontra com Jesus, Jesus não se corrompe. É o corrupto que se torna transformado. Amém? Sabe, eu fico apavorado de ver uma igreja no Brasil que tem medo de falar com um político corrupto, que tem medo de falar com a prostituta, que tem medo de falar com o homossexual, que tem medo de comer com aqueles que são avessos aos nossos valores. Gente que não conversa com ateu. Queridos, em nome de Jesus, quando Jesus tocou o leproso, não foi o leproso que contaminou Jesus, foi Jesus que curou o leproso. Então não tenha medo de dialogar, não tenha medo de abençoar, não tenha medo. Jesus entra na casa de Zaqueu e é Zaqueu quem confessa. Jesus permite que uma ex-prostituta se prostre aos seus pés e o dono da casa diz: Jesus soubesse quem é essa mulher e a fama dela, Jesus não permitiria que ele tocasse os seus pés. Jesus vira para Simão e diz assim: cheguei na tua casa, você não me recepcionou, você não ungiu os meus pés.
você não ungiu a minha cabeça, você não lavou os meus pés. Mas você critica essa mulher que Deus que eu cheguei está aos meus pés. Por isso, queridos, em nome de Jesus, essa noite eu não sei qual tem sido o grito, o gemido da sua vida, e também não me interessa o que você fez para chegar como aquele homem até o meu gabinete. Não me interessa. A única pessoa que mede, o único ser que mede você daqui para trás é o diabo. Porque o Senhor Jesus sabe aquilo que Ele é capaz de fazer na sua vida. O Senhor Jesus tem daqui para frente uma vida toda para você, de cura, de restauração, de reconciliação, uma vida nova em nome de Jesus. O que você quer que eu te faça? Fala, pode falar. Jesus ouviu de um leproso: eu quero ser limpo. Jesus toca nele e a Bíblia diz que ele é limpo. Talvez essa noite você esteja dizendo: ah, pastor, eu tenho um caráter que ninguém aguenta mais. Eu já jurei 1000 vezes para minha esposa que eu ia mudar. E aí escute, segundo lugar, por que Jesus diz: que queres que eu te faça? Porque Jesus sabe que há coisas que podem ajudar e amenizar o sofrimento, mas só Ele pode mudar completamente. Há muitas coisas que podem te ajudar, que podem amenizar o seu sofrimento, que podem acalentar a tua noite, mas só Jesus pode mudar a sua vida. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João estão indo para o templo na hora 9, 3 da tarde, a hora do sacrifício. E quando eles chegam ali, um homem com uma capa de mendigo, paralítico, ele diz assim: dê-me uma esmola. Pedro olha para aquele homem, e a primeira coisa que ele diz é: olhe para mim. Porque aquele homem não tinha apenas um problema físico. E escute, o problema físico daquele homem tinha levado aquele homem a nivelar a vida por baixo. O problema daquele homem tinha levado aquele homem a não ter vontade de olhar nos olhos. Toda pessoa sofrida que entra na minha sala é uma dificuldade de olhar nos meus olhos. Todo que errou, todo aquele que traiu, todo aquele que fez algo, todo aquele que para a sociedade cometeu um delito, eles entram de cabeças baixas. Pedro diz assim: olhe para mim. E quando ele olha, Pedro toca na sua mão e diz assim: não temos ouro e nem prata. Sabe por quê? Pedro sabia que ouro e prata ajudam, sim ou não? Ajudam. O ouro e a prata traziam uma refeição, o ouro e a prata traziam a roupa, o ouro e a prata ajudavam. Ouro e a prata podem ajudar muita coisa. Ninguém aqui é tolo de dizer que ouro e prata não ajudam, mas só Jesus pode transformar. Eu vou repetir: teu ouro, a tua prata, o teu dinheiro, o teu salário, a tua herança podem fazer muitas coisas, mas só Jesus pode mudar a sua vida. Só Jesus pode transformar. É por isso que em João 11, quando Jesus ouve, escute, olha como Jesus é desencanado para essas coisas. Ele não se preocupa, ele sabe o que vai fazer. Jesus está a 30 quilômetros de Betânia, como daqui em Santana. E aí chega um bilhete: Jesus, teu amigo Lázaro está muito doente. Eu provavelmente pegaria o carro e voltaria correndo. Mas Jesus olha o bilhete, guarda e anda mais 30. Agora ele está a uns 60 quilômetros. E aí ele ouve a notícia: Lázaro morreu, teu amigo morreu.
Jesus volta 4 dias depois. Por que ele volta 4 dias depois? É importante a gente ressaltar os detalhes bíblicos. É porque 3 dias atestavam a morte. Morreu. Eu conheço casos históricos no Brasil de catalepsia, gente que morreu e o médico estava em outro país, disse: não, ele tem isso, e quando voltou já tinha enterrado. Então o judeu, ele esperava o tempo. Jesus volta no 4º dia para que realmente seja atestado, e o atestado de óbito diga: faleceu mesmo. Mas quando ele entra em Betânia, Marta corre e diz assim: se o Senhor tivesse aqui quando ele estava doente, ele não tinha morrido. Escute bem, nós sempre achamos que o que Deus quer para nós é dar um upgrade, é dar uma melhorada, uma amenizada na nossa dor, no nosso gemido. Mas o que Jesus quer é nos dar uma vida nova. O que Jesus quer para mim, para você, é vida nova, é novidade de vida. Por isso Jesus deixa Lázaro morrer. E isso tem tudo a ver conosco, porque nós que estamos aqui, enquanto não morremos, não vimos a vida de Deus e aquilo que Deus tinha para nós. Posso ouvir um amém, queridos? Enquanto você disse: eu vou para a igreja, eu quero ser, mulher, não me força, eu estou entendendo, na hora que eu quiser eu vou. Enquanto você foi amigo do evangelho, nada mudou. Mas na hora que você morreu, vida nova surgiu para você. Uma vida nova surgiu a partir desse dia em que você morreu. Por isso Jesus chega lá e diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro não saiu assim, tortinho, zumbi, Walking Dead, todo remendado, Frankenstein. Olha o Lázaro. E aí, Jesus, tudo bem? Pele, cabelo, tudo lindo, novo. Jesus não quer dar jeitinho na sua vida. Jesus não é brasileiro. Jesus não quer dar uma consertada. Jesus não é canal do nerd. Gambiarra a gente aceita, a gente só não aceita derrota. Jesus não quer remendar você, Jesus não quer costurar, Jesus quer te dar uma vida nova, que não é só vida aqui com qualidade de vida, mas que é vida na eternidade. Você pode glorificar o Senhor, querido? Você que já tem vida nova, pode glorificar. Ai, aleluia. Essa noite Deus te trouxe aqui, e nós estamos vivendo um tempo de tantas necessidades. Eu nunca vi um tempo cercado de tantas e tantas necessidades, e principalmente necessidades de dentro para fora. Sabe o que essa pandemia nos ensinou? Antigamente a gente tinha um problema, viajava, ia para a praia, ia para Gramado, Canela. Quem podia mais ia para Bariloche, o outro para Paris. Fecha tudo. E agora você tem que resolver seus problemas com quem você tem os problemas. Você tem que resolver os problemas de casa dentro de casa. Sabe o que esse tempo tem nos mostrado? Que chegou a hora de confronto, chegou a hora de a gente olhar nos olhos dos nossos problemas. Chegou no momento em que prazer não substitui mais necessidade. Chegou um momento que não tem mais fuga, temos que encarar a realidade. E é por isso que a gente começa a ver as pessoas gritando. Durante a pandemia eram gemidos, e agora as pessoas estão gritando literalmente.
Uma mulher entrou numa loja, alguém fez alguma coisa que ela não gostou, ela quebrou tudo. As pessoas estão surtando, e o que é isso? Deixa eu dizer para você, igreja, é o tempo mais favorável para a igreja do Cristo. É o tempo em que a sociedade começou a gritar. E é essa hora que nós, os pequenos cristos, temos de dizer: o que você quer que eu te faça? O que é que você quer essa noite? Eu tenho convicção de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aquilo que Ele fez no passado, Ele é capaz de fazer ainda hoje. Escute, haverá sempre uma multidão para desestimular você. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas dizendo, eu me assusto num país cristão. Por exemplo, se você disser numa universidade, eu vou orar a Deus por isso, eles se assustam. E eles dizem, isso não é muito lógico, isso não é racional, isso não passa pelo crivo da razão. Essas coisas são muito transcendentais, elas não têm como se explicar. Mas você vê as mesmas pessoas numa encruzilhada debaixo de chuva, acendendo uma vela e praticando um ritual. Sabe, o que essa pandemia nos ensinou é que o virtual não é irreal. Algo que a gente não vê é capaz de destruir a nossa vida. Algo que a gente não percebe é capaz de entrar no nosso lar e dizimar uma família toda. Por isso, a resposta para esse tempo, mais do que nunca, é Jesus. Amém? A resposta para esse tempo, mais do que nunca, é o nome poderoso de Jesus. Pedro, Tiago e João pegam a mão do homem e dizem assim: não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos em nome de Jesus. Levante-se e ande. E a Bíblia diz que o homem deu um salto, caiu de pé, e ele entrou pelo templo dançando e louvando ao Senhor. A Bíblia diz que aquele cego levantou e começou a seguir a Jesus. Curve a sua cabeça. Você que sabe que Deus falou com você de uma forma muito íntima, pessoal. Talvez você esteja vivendo ainda no nível dos gemidos. Ninguém percebeu ainda. Talvez você já esteja vivendo aos gritos. Todo mundo está vendo o seu desespero. Mas talvez você seja uma dessas pessoas que diz: eu não sou digno, porque a minha vida é toda errada. Deus não pode olhar para mim, Jesus não pode fazer nada por mim, porque olha a minha vida, eu cheguei até aqui, eu fiz tudo isso, eu errei demais, eu destruí, eu traí, eu menti. E aí Jesus olha você essa noite e diz: eu não estou perguntando o que você fez, eu não estou perguntando como você destruiu a sua vida, eu estou perguntando o que você quer que eu faça. E essa noite você tem a oportunidade de sair daqui, não com uma vida ajeitada, não com uma vida engalicada. Jesus não trouxe você essa noite para dar uma melhorada na sua vida. Ele trouxe
E Ele fez você entrar por essas portas, porque Ele sabe que é absolutamente capaz de te devolver para a tua casa, para a sociedade, para o teu trabalho, uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então você pode até voltar para o mesmo endereço, mas uma nova vida. Você pode voltar para o mesmo trabalho, mas uma nova vida. Você pode voltar para o mesmo casamento, para o mesmo relacionamento, mas a vida é outra. E se você crê que isso é possível, aí onde você está, todos estão orando, uns orando pelos outros. Se você deseja dizer, pastor, ore por mim, eu entendi a palavra. E é para mim que Deus está falando. A Bíblia diz: se hoje você ouvir a minha voz, não endureça seu coração. Chega. Até quando você vai gemer? Até quando você vai gritar? Hoje é o dia da transformação. E se você deseja que eu ore com você aí onde você está, obedecendo o protocolo, com distanciamento, mas o meu Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. É o Deus que te sonda e te conhece. Onde você estiver, apenas levante a sua mão e baixe. Eu quero orar por você. Deus abençoe esta jovem. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua vida aqui à esquerda. Deus te abençoe. Deus abençoe esta senhora. Deus te abençoe lá atrás, em nome de Jesus. Lá no fundo, Deus te abençoe. Essa é a noite de Deus para você. Essa é a noite que talvez você esperasse o fim, e é uma noite de um novo começo. Há mais alguém? Onde você estiver, levante a sua mão, em nome de Jesus.